Já de volta, e você sabia que a sua voz, assim como o seu cabelo, a sua pele, o seu corpo também precisa de cuidados? Uma grande parcela de nossas emoções é transmitida pela voz, mas pouca atenção é dada a este aspecto importante da nossa comunicação. Cantores ou comunicadores como eu, por exemplo, tendem a usar a voz como instrumento de trabalho e por isso alguns probleminhas de saúde podemos ser acometidos por conta do uso excessivo da voz. Cuidados necessários com a sua voz agora no ABC da Saúde. Para uma voz saudável, você precisa saber algumas orientações. Por isso, convidamos para vir ao programa a fonoaudióloga Marielle Leite, ela que já está aqui. Bom dia, Marielle, seja bem-vinda ao programa novamente. Faz tempo que você não vem no Estilo de Vida, não é? Verdade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. Bom, eu falei dos cantores, dos comunicadores, mas existem outros profissionais também que podem ser acometidos por problemas em relação à voz por conta de usarem bastante esse meio de comunicação fundamental. É verdade. Além dos cantores, nós temos os vendedores, né? Os advogados, os cantores, os atores, profissionais de telemarketing, todos aqueles, os professores, aqueles que usam a sua voz como principal instrumento de trabalho, são classificados como profissionais da voz. E existem doenças específicas que podem acometer estes profissionais? Sim, o abuso excessivo da voz, ele vai trazer alguns prejuízos. Ele começa com uma rouquidão, então vai trazendo um edema na prega vocal. Posteriormente, pode ser que acometa um nódulo vocal. Já ouviu falar do nódulo? Não, nunca ouvi falar. É muito comum com professores. Podem acometer os pólipos e outras várias doenças associadas ao abuso, ao mau uso e à própria genética também. E quais são os principais sintomas dessas doenças da voz? Olha, normalmente inicia com cansaço na voz, sabe aquele que no final da semana, no final do dia, você tá assim, parece que não quer mais falar, que tá com uma ardência, um cansaço vocal, começa normalmente assim. Depois começa com uma rouquidão permanente, eu acho que eu tô gripado, mas não passa, então também vai começando a se agravar. E aí depois começa dores e outros sintomas bem associados. E o pigarro, que inclusive eu tenho bastante, por que ele é causado? Olha, o pigarro ele tem várias causas. Uma delas é o abuso vocal. Um outro sinal que é importante referente ao pigarro é a questão gástrica. Abusos gástricos, você está com refluxo, e esse refluxo ele vai e banha a prega vocal e aí faz com que essa prega vocal ela fique sensível. Então esse pigarro ele vai ocorrer, que é o da garganta. Exatamente. Que o pessoal fala, né? Então esse ele vai fazer com que essa prega vocal expila essa secreção, ele tenta soltar essa secreção que está se acumulando na prega vocal, mas ele é super negativo para a voz, porque a voz ela tem que entrar em contato, as pregas vocais, de forma muito suave, e o pigarro ele vai fazer com que elas entrem em contato de forma brusca. Então, em vez de melhorar você fazendo esse pigarro, vai piorar mais a sua voz. E o que fazer? Então, temos várias dicas. Algumas delas é ingerir água em pequenos goles ao longo do dia, em temperatura natural, viu? Porque normalmente nós estamos acostumados a ingerir aquela bem geladinha, com gelinho. Por conta do calor. Por conta do calor. Mas aí você tem um perigo, que se gelado, fazer um comprometimento na prega vocal com choque térmico, não é nada positivo. Então, essa água ela tem que ser bebida em pequenos goles ao longo do dia, de preferência natural. Evitar pigarros. Quando está com pigarro, bebe mais água para lubrificar bem essa prega vocal, para lubrificar bem esse corpo, e aí aos poucos o pigarro vai sumindo, tá? E existem muitos outros exercícios, muitas outras dicas que a gente pode ver, mas eu acho que precisa ir lá no consultório para a gente conversar, né? O ideal é realmente procurar um profissional para estar ajudando, não é? É verdade. Eu indico normalmente um otorrino, porque assim, às vezes a rouquidão ela pode ser de um estado gripal, um estado alérgico. Então o médico otorrino ele é o especialista para passar um medicamento se for necessário. Se ele verificar que não é nada disso, não é uma questão fisiológica, é uma questão realmente que você precisa só de uma orientação, que você está abusando dessa voz, ele vai te encaminhar para um fonoaudiólogo. Existe alguma doença que, por conta do uso excessivo da voz, pode fazer com que
vá se perdendo a voz ou não é possível? Sim, o abuso vocal, muitas pessoas ficam afônicas. O que é afônica? É sem voz. Mas isso aí normalmente é devido a uma questão brusca. Por exemplo, vai num jogo de futebol, né? Grita muito, o seu time fez o gol, você gritou muito, você chegou em casa rouco, quase sem voz. Então isso aí é uma questão de abuso vocal. Com o descansar, com o passar dos dias, você vai melhorando. Mas digamos os professores, Carla, que gritam na sala de aula, falam muito, sem beber água, sem orientação. Esses profissionais, eles tendem a ter uma rouquidão e às vezes até uma afonia permanente, por mais tempo, no caso. Então, esses profissionais, eles precisam ter um tratamento adequado, precisam ter orientações adequadas, muitas vezes precisam ser afastados um pouquinho do trabalho para poder se recuperar e fazer os exercícios em casa e depois retomar o trabalho bem mais orientados. Bom, já chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Josefa Soares, do bairro Petrópolis. Ela quer saber se é normal sentir uma queimação na garganta após ter falado bastante e se isso pode ser um sinal de doença. A ardência, como nós começamos a falar, ela realmente é um sinal de que você precisa cuidar da sua voz, você está fazendo um abuso desse teu instrumento. Então você precisa consultar um fonoaudiólogo para ter umas orientações somente. Por exemplo, evitar gritar, evitar falar por muito tempo sem o uso da água. Então, várias outras posições de forma de falar excessivamente gritando, sabe? Tipo chamando os filhos, fulano, vem cá. Isso aí é um abuso vocal. Tá? Então essa pessoa, ela tá com início, se ela permanecer, se ela for uma professora e continuar fazendo esse mesmo processo, ela vai adquirir um nódulo, com certeza. O ideal é você sempre falar no mesmo tom, usar sempre o mesmo nível, ou a pessoa tem que desenvolver a voz, tem que gritar um pouco ou não tem diferença? Na verdade, ela precisa ter técnicas vocais. As técnicas vocais não é você falar sempre no mesmo tom, porque vai ficar monótono. A pessoa vai te ouvir e vai dormir. Vai ter interpretação. Exato. Então a voz, ela precisa ter emoção, mas não é necessário gritar. Você consegue colocar ênfase nas palavras de forma adequada se você tiver a técnica adequada. E como que a gente pode saber que técnica é essa? São muitas técnicas, né? Então, assim, por exemplo, na questão da oratória. A própria oratória, ela vai ensinar você, através de cursos, como você falar melhor. Então, a própria articulação, você articular melhor as palavras, você já vai estar trabalhando sua oratória. Você vai dar ênfase nas palavras corretas. Então, essa pequena ondulação na fala, na voz, ela vai trazer as ênfases corretas, mas isso é através de cursos. Não é numa simples dica que a gente vai conseguir levar para o nosso público todas as orientações. Ok. Bom, Marielle, eu tenho que encerrar, infelizmente, então para a gente finalizar, eu gostaria de algumas dicas importantes para os cuidados necessários com a voz. Ok, primeira coisa, vamos lá, gente. Em caso de rouquidão, vamos procurar um profissional, vamos avaliar a sua voz, vamos verificar se você já tem algo instalado ou não, se você precisa somente de uma orientação. Beber água ao longo do dia, em pequenos goles. Evitar gritar também, é bem necessário evitar gritar. E procurar realmente um profissional, procurar cursos. Em Manaus tem muitos cursos de oratória, cursos de voz. Existem várias instituições que geram à população esse tipo de curso. Então procure, você que é professor, tá? Profissional da voz, é necessário que você aprimore essa voz. Ok, então muito obrigada. Conversei aqui com a fonoaudióloga Marielle Leite, ela que já veio outras vezes no Estilo de Vida e sempre traz ótimas informações pra gente. Obrigada novamente, tenha um ótimo dia, até a próxima. Por nada, um ótimo dia a todos, até a próxima, linda. Até! A gente volta em seguida para mostrar a você qual a medida ideal do sal e também com a nossa dica da supermamãe Cíntia Estamato, ela que hoje vai falar de nutrição. Por que a futura mamãe deve escolher alimentos mais saudáveis? É no próximo bloco, não sai daí.